Nós no diferencial todos concordamos que este tipo de temas é um tema importante que deve ser abordado e que hoje em dia, principalmente cada técnico, não é uma coisa que tenha sido principalmente focada. O debate de hoje abre o primeiro ciclo de debates organizado pelo diferencial e consideramos que a capacidade de reflexão e o espírito crítico são fundamentais na formação académica, pelo que este tipo de iniciativas nos parecem de enorme importância. Hoje estamos aqui para debater a praxe académica, as suas formas e o que representa. Para isso contamos com João Mineiro, coautor do livro Desobedecer à Praxe. Luís Monteiro, deputado na Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda. Mariana Pereira, Dux Veteranorum, do ISD. João Francisco Silva, Presidente da Comissão de Praxe da Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. E, finalmente, Rui Moraes, membro fundador do Magno Conselho de Praxis, Magno Conselho da Praxe do Instituto Superior Técnico e coautor do Código da Praxe Académica do Instituto Superior Técnico. Gostava de agradecer a todos o nosso convite e aceitarem o nosso convite. Gostava primeiro agora de explicar um bocadinho como é que vai decorrer este debate. Nós vamos ter segmentos de 5 minutos em que colocamos uma pergunta para cada um dos lados, os prós da praxe e os contras da praxe. As vossas opiniões não têm de ser tão extremistas como esta, mas foi esta a maneira que nós decidimos separar-vos. Vão ter 5 minutos e o outro lado depois vai ter 5 minutos para refutar o que foi dito. No final vamos ter algum tempo para perguntas do público, para uma discussão mais aberta, alguma dúvida que tenham, podem expor aos nossos participantes. A equipa em si tem 5 minutos. Ok. Vamos começar com uma pergunta que é aberta a ambos os lados. Na sociedade está, apesar de cada vez mais individualista, muito baseada na pertença de grupos, tais como famílias, empresas e associações. O que pensam que consiste a praxe? Seja, por um lado, uma forma saudável de travar novos conhecimentos e até criar camaradagem, ou, por outro lado, apenas um ritual de iniciação de entrada num grupo. Vamos dar início com os colegas. Sim, se pensam que isto consiste mais no ritual de iniciação para... Sim, Francisco Mostrador? Está ligado? Tá. Muito obrigado. Antes de mais, agradecemos nós o convite também para participar no debate. Eu diria que a praxe académica é talvez uma mistura de ambas as vertentes e se calhar algo um pouco mais. Mistura muito o criar um espírito de camaradagem, talvez não, insere também num conceito de rituais de passagem, de iniciação num grupo ou numa sociedade, mas acho que vai muito além disso e se calhar isso é que muitas vezes não é tão demonstrado e às vezes muito menos compreendido, principalmente pelas pessoas que fazem parte ou que dizem fazer parte da praxe académica. Talvez eu poderia até lançar aqui uma discussão que seria o que é que realmente é a praxe académica, além daquilo que toda a gente diz que é rituais de iniciação, que é práticas de humilhação, que é tudo mais alguma coisa. Estamos nós todos focados apenas num espectro e repetimos sempre as mesmas questões e nunca vamos ao fundo da questão, que é para nós um pequeno núcleo de pessoas e alunos em todo o país, que é uma cultura, um conjunto de regras ou de objetos, de espaços, de códigos de conduta, formas de se relacionar, que vão muito além do simples mandar ou do simples obedecer, que não é simples e que nem devia existir, mas que compreende todo um conjunto de coisas, de símbolos que foram evoluindo ao longo do tempo, de histórias e partilhas de conhecimentos, de práticas repetidas ao longo de anos, ao longo de décadas, que foram evoluindo até aos tempos de hoje, práticas animalescas que foram abolidas pelos próprios estudantes, novas práticas que foram surgindo,
no fundo, acabou por ser é realmente um grupo, é realmente uma cultura, não deve ser fechada sobre si própria unicamente, mas sim, houve sempre uma certa barreira entre este grupo do que é a praxe académica e aqueles que não são, ou que não compreendem, ou que são contra. Não sei se querem acrescentar. Pegando na questão de ser um ritual de iniciação, queria só referir que a praxe é para qualquer estudante, não é só para os novos que entram. Portanto, isso contraria um bocado o conceito de ser um ritual de iniciação, porque acaba por ser uma prática contínua. E relativamente à questão do espírito de camaradagem, isso acaba por ser uma consequência, não é propriamente o intuito da praxe que sejamos todos amigos e que toda a gente saia daqui com amigos para a vida e com um carinho para o casamento ou o que for. A ideia não é dar as boas-vindas aos novos alunos, não é integrá-los no ambiente académico. Isso acaba tudo por ser consequências da praxe, não é de todo o intuito desta. Obrigado. E agora, do vosso lado, se pensam que isto é apenas um ritual de iniciação, entrada no grupo, ou se estão juntos. Tem 5 minutos. Ok, então vamos tentar ser disciplinares na divisão dos tempos. Primeiro, obrigado pelo convite ao diferencial. Também com muito gosto de volta ao técnico. Passei aqui muitas horas a estudar na sala de estudo, que abria 24 horas e era das poucas em Lisboa que abria 24 horas a qualquer estudante da universidade, de qualquer universidade, e era dos poucos casos, e passei aqui muitos bons tempos. Sobre a questão, eu creio que, obviamente, a praxe é um ritual de integração, no sentido em que as pessoas se integram num conjunto de vivências que a praxe proporciona e que, de alguma forma, é um ritual de integração naquilo que é a universidade, apesar de haver diferentes formas de integração e diferentes práticas quer ao longo da história, desde o século XVIII, data em que foi proibida pelo rei D. João V até aos dias de hoje, há muitas práticas diferentes. A questão, e para isso também a forma como vocês colocaram o painel, eu creio que é outra, que é perceber quais é que são os valores de base inerentes à integração que a praxe proporciona e quais é que são os valores que nós achamos, cada um de nós e nós coletivamente, enquanto estudantes, cidadãos, etc., quais é que são os valores que nós achamos que devem presidir à integração dos estudantes. E aqui é que eu creio que a questão se coloca, que é se nós achamos que os valores, partindo do pressuposto todos nós queremos que os estudantes sejam integrados e sejam bem integrados, o que nós temos de discutir é se nós achamos que os valores fundamentais dessa integração devem ser a existência de uma hierarquia, a existência de uma regra de respeito ao superior, a existência de uma regra de autoridade dos mais velhos sobre os mais novos, a existência de diferenciações internas, ou se pelo contrário nós achamos que a integração dos estudantes deve ser feita baseada nos valores não da verticalidade, mas da horizontalidade, não da autoridade do mais velho sobre o mais novo, mas no companheirismo e na igualdade, não nas diferenciações internas, mas na solidariedade e na generosidade que nós temos uns com os outros. Eu acho que integrações podem ser feitas de muitas formas diferentes. A praxe integra com as suas regras, com os seus valores, que eu acho que não são os valores e as regras que deviam presidir a uma universidade no século XXI. Nós vamos agora passar para uma pergunta para vocês, direcionada para vocês, que é até que certo ponto é que existe uma grande preocupação na sociedade portuguesa sobre quais são as consequências da praxe. E que nós gostávamos de saber até que ponto, no vosso entender, é que começa e acaba a praxe. Tem 5 minutos. Podes só repetir a pergunta, desculpa. A pergunta é até que ponto é que começa e acaba a praxe, ou seja, quais são os limites que devem ser incutidos, quais são as situações em que deve ser aplicada e explicarem mais ou menos o vosso pensamento, sobre esse tema. Os limites da praxe acho que estariam dentro daquilo que poderíamos considerar o bom senso, se bem que isto nunca é aplicável a sangue frio. Acho que nem a sociedade nem os estudantes sabem muito bem aquilo que é a praxe e todo encontro ali Desculpa, o teu nome, Pedro? Sim, Luís, desculpa. Estou totalmente de acordo com o Luís. Acho que muita gente não sabe o que é a própria praxe. Nem os próprios estudantes sabem muitas vezes definir a praxe.
o limite da praxe é tão simples como eu estar a fazer alguma coisa que é ilegal, é completamente é inconcebível proteger coisas ilegais baseando-se na praxe. Claro que o limite da praxe é aquilo que os estudantes quiserem fazer dela, unicamente. Se impusermos uma das coisas mais, talvez, antigas que se aplica na praxe, que é o que é considerado as tradições, e pronto, vou aqui usar o chavão da tradição, mas o que é considerado uma tradição para os estudantes são eles que a definem. E se for uma tradição receber os estudantes com roupas amarelas, vamos todos receber os estudantes com roupas amarelas, os que quiserem participar. A sociedade não sabe o que são os limites da praxe, nós temos que saber os limites do bom senso e aplicar nisso na praxe. Antes de mais, queria pegar no que o Rui disse relativamente ao bom senso. Acho que o que falha muito em termos da praxe de quem a pratica, de quem participa nela, vem um bocado da bagagem que trazem de casa. A falta de bom senso, a própria falta de educação, acaba por ser transcrita numa ultrapassagem dos limites que podem ser considerados pela sociedade que não devem ser transgredidos. Agora, cabe aos organismos que devem regulamentar a praxe das diferentes instituições tentar tutelar essas mesmas práticas, ou seja, definir os tais limites que não estão definidos, porque o bom senso é muito vago. Não dá para regrar. Temos que partir do princípio que ninguém está a fazer uma coisa com a qual não se sente confortável. E é aí que entra o limite. É quando a pessoa tem que saber dizer que não, e antes disso, quem pede o que quer que seja tem que estar ciente de se está a impor uma coisa razoável ou não. Pequena questão, quando dizes quando começa e acaba, estás a falar destes limites? Ou... Sim, destes limites. Eu ia fugir do tema, por isso. Mas podes fugir do tema. Ou seja, onde começa e acaba era no sentido de a praxe começa quando entramos na universidade e termina, no princípio, quando saímos dela. Era um bocado por aí. Ou seja, não é só um bocado puxar outra vez aquele assunto de não é só quando somos calores e estamos a seguir um ritual de iniciação. Portanto, a praxe existe para todos os estudantes, não é só para os calores. E depois existe dentro destes limites que eles já puseram e não vou estar a exceder o tempo. Ok. Obrigado. Vamos agora passar o microfone para vocês para refutar. Tem 5 minutos. Sobre os limites da praxe. Tal como foi dito, o bom senso é muito relativo, não é? Por exemplo, eu acho que não é de bom senso partir as unhas das mãos com uma colher de pau. Há muitos espaços na praxe onde isso é admitido. Exatamente por isso é que nós temos um Estado de Direito em Portugal. Se a contratação fosse a partir do bom senso, podem ter a certeza que a precariedade em Portugal seria muito maior do que aquela que nós temos hoje. Ou o desemprego seria muito mais alto do que aquele que nós temos hoje. Por isso é que há leis gerais, há uma Constituição e há um Estado de Direito que todos têm de cumprir. O problema aqui não é nós percebermos se quem está na praxe tem bom senso ou mau senso. É se há ou não mecanismos de denúncia para a falta desse bom senso na praxe. E eu acho que não há. Há poucos ainda. Por isso, há uma abertura maior para que esse bom senso que se diz existir na sociedade civil ser ultrapassado ou ser marginalizado. E eu acho que não depende de cada um aquilo que pensa na praxe. Atenção, eu acho que se há praxe boa ou se há praxe má é um debate, na minha opinião, pouco produtivo. É preciso discutir que mecanismos de denúncia é que há na praxe e o que é que ela representa. Porque, com certeza, na praxe haverá pessoas mais sensíveis, menos sensíveis, mais educadas, menos educadas, como em todo lado. É preciso perceber a praxe como instituição, se promove ou não promove
violência, hierarquia forçada, mecanismos de obediência que não fazem muito sentido. Aliás, estavam aqui a dar um exemplo em relação sobre o bom senso de pedir ou não pedir alguma coisa a alguém. Logo à partida, eu acho estranho, num espaço de inclusão, termos de pedir alguma coisa. Eu imagino um espaço de inclusão, seja quando alguém chega ao ensino superior ou outro espaço qualquer, que haja um convite à participação. Que não haja, que ninguém me peça nada para eu fazer o que quer que seja. Portanto, logo à partida, o argumento do bom senso cai por terra, porque isso serve para tudo e não serve para nada. E o argumento de que depende de cada um, sim, exatamente por isso é que temos um Estado de Direito, porque ainda que todos sejamos diferentes, todos respondemos à mesma lei. E se hoje a praxe é uma instituição, na minha opinião, que promove um conceito de sociedade, um conceito de participação, um conceito de relação entre os estudantes, na minha opinião, arcaico e ultrapassado, é exatamente porque ela existe como instituição e promove isso, não é? Porque há este ou aquele, ou esta ou aquela, que promovem essa violência. Se assim fosse, automaticamente a praxe teria um mecanismo de se defender. E esse, se calhar, até estaria excluído de um qualquer ritual. E aqui não estou a discutir a tradição, estou mesmo a discutir espaços de violência, não é? A verdade é que não. A verdade é que é na praxe que, em vez de ser exceção, começa a ser regra. E isso são as notícias que o dizem, acho que os factos comprovam isso. São cada vez mais os casos que nós vamos conhecendo de violência física e psicológica na praxe, e são cada vez mais os discursos de que se desculpabilizam dessa mesma violência. Ora, essa violência acontece porque alguém a pratica e alguém aceita que isso aconteça. E a minha pergunta é, então se a praxe é instituição para algumas coisas, porque é que não é instituição para outras? Porque é que não serve como grupo para combater realmente este problema da violência? Porque é que ele vai acontecendo? É só porque existem pessoas, indivíduos singulares, que se aproveitam da praxe para exercer violência? Eu acho que não. Eu acho que a praxe incita, da forma como está arquitetada e como está organizada, para que isso aconteça. Há uma facilidade maior para isso acontecer. Obrigado. Vocês gostavam de responder? Sim, que é o melhor mecanismo, porque é um bocado à base do burro velho que não aprende línguas. E por muito que haja uma ou outra faculdade com práticas mais corretas e que saibam o que estão a defender, o que têm investido e porquê, não é suficiente para conseguir mudar a mentalidade do país inteiro. E não há como fazer chegar, porque lá está, têm a sua autonomia e o que vem de fora pode ser completamente indiferente. Não temos legitimidade para tal, porque, como já foi dito, não somos um organismo reconhecido. Eu concordo com eles os dois e acho que sim, que é necessário termos preocupação, que a sociedade se deve preocupar com ter receio, como dizia o Rui, mas acho que para além da sociedade, os próprios estudantes, como dizia a Mariana, de muitas faculdades e muitos sítios diferentes que não quer dizer estudar, não se interessam, não se informam naquilo de onde é que vem esta tradição, que não vão conseguir, vão ser eles as primeiras pessoas a preocupar a sociedade, digamos assim. Aquele velho argumento que nós ouvimos muitas vezes, que é tu só vais saber o que é praxe se passares por ela, é um bocadinho falacioso, no sentido em que assim eu vou saber o que é que as pessoas que estão à minha volta pensam da praxe. E se as pessoas se interessassem em ver de onde é que isto vem, percebiam mais ou menos o caminho a seguir, e se a sociedade visse isto também, teria motivos para se preocupar como é que isto chegou onde está, e
teríamos todos uma opinião muito mais informada, tomaríamos umas decisões mais informadas no sentido de preocupar-nos e arranjarmos uma solução para as más práticas, digamos assim. Obrigado. Só agora introduzir outra coisa, enquanto vocês refutam, se acham que, em pleno século XXI, com tanta comunicação interpessoal, com o nível de comunicação interpessoal que nós temos, que as barreiras são quase nulas, se acham que ainda é justificável a praxe? A praxe acho que não. Agora, as pessoas relacionarem-se do ponto de vista físico e humano concretamente, acho que sim. Mas sobre o que estávamos a falar, é evidente que a sociedade tem motivos para se preocupar. Até temos visto aqui como pessoas que defendem a praxe também se preocupam com algumas coisas que estão a acontecer. É óbvio que temos divergências nos dois campos. E eu até por acaso, quando vi que tinha sido um dos autores do Código de Praxe, até fui dar uma vista de olhos no Código de Praxe aqui do Técnica, versão 2011, e divergimos em coisas do género. Nos vossos rituais de integração das praxes, as pessoas não podem usar pulseiras, piercings, óculos, guarda-chuvas, maquilhagens, etc. Eu não consigo conceber uma forma de integração que não respeite os traços pessoais das pessoas e a identidade das pessoas. Eu não consigo compreender um ritual de integração em que a pessoa, para participar nele, tem um cardápio de regras a dizer como é que ela se tem que vestir, como é que ela se tem que dirigir ao seu superior, que hierarquia, que tem até 9 postos de hierarquia na praxe do técnico, como é que se deve dirigir a cada membro da hierarquia, quais é que são os seus direitos perante cada membro. Quer dizer, eu não concebo uma forma de integração numa universidade do século XXI baseada nesta forma de organização em que, inclusive, as pessoas que chegam são tratadas, como no vosso código, por bichos. Isso sim, uma tradição real. E só sobre as questões da tradição, é importante também perceber quão tradicional é a tradição da praxe. Porque nós temos hoje pessoas, até por exemplo em universidades privadas, que existem há 20 anos a dizer: não, nós aqui a nossa praxe é uma tradição. E tu respondes: mas a universidade tem 20 anos. Quer dizer, como é que é possível ser uma tradição? Mas, apesar de alguns símbolos, por exemplo, a questão do bicho, da desbestialização, etc., serem referências, digamos, simbólicas da história, a verdade é que a tradição da praxe é tão... primeiro, o termo de praxe não é assim tão antigo, portanto, só surge na segunda metade do século XIX. Portanto, não é assim tão antigo consoante a história desde que existem universidades em Portugal. Mas, independentemente disso, o que eu ia dizer era que a tradição da existência de rituais de praxe é tão antiga como a existência de rituais de integração alternativos à praxe. Ou seja, desde o século XVIII até aos nossos dias, houve sempre outros tipos de rituais que integraram as pessoas nas universidades. Veja-se, por exemplo, durante a Primeira República, em que a praxe foi abolida, em que as pessoas se integravam porque estavam a construir novas instituições de ensino superior, com o ideal da igualdade de oportunidades. Nos anos 60, na oposição ao fascismo, os estudantes organizaram-se durante as crises académicas e nem precisaram de abolir a praxe, porque o movimento estudantil crítico da guerra colonial, do regime, etc., era tão forte, as pessoas organizavam-se de forma com tanto companheirismo e com tanta camaradagem, que a praxe ficou diluída, deixou de existir, porque as pessoas estavam em assembleias como esta, a discutir a guerra colonial, a discutir o conservadorismo do regime, a discutir o elitismo na universidade, e essas mesmas pessoas que estavam a debater de igual para igual e a decidir em conjunto o que é que iam fazer para mudar isso, não podiam sair desta porta, e de repente uma parte delas dizia: não, agora todos de 4 a fazerem flexões e agora vais-me tratar com este título ou com aquele. Portanto, sempre que houve movimento estudantil e as pessoas se trataram de forma igual e discutiram o que é que está mal na sua universidade, como é que se vão juntar para mudar de forma igualitária e horizontal, a praxe perdeu relevância. E hoje ela tem muita relevância, eu acho, e a história prova, é porque não existe movimento estudantil, porque o movimento de estudantes está desorganizado, está apático, e é no contexto dessa apatia que a praxe emerge e se intensificou nos últimos 15 anos. Sobre se devemos ou não estar preocupados. O João Mineiro já extravasou um bocadinho até aqui o debate e a relação da praxe com o movimento estudantil. Devemos estar preocupados e acho que as mudanças que a praxe poderá vir a ter, e eu sou cético em relação a isso, vão depender aí sim de quem está na praxe. Porque se os exemplos que chegam à sociedade civil e continuarem a ser estes,
da violência, então a única resposta que a sociedade civil vai ter perante a praxe é estar contra aquele tipo de integração, aquele tipo de ritual, etc, etc. Que é o que nós temos vindo a sentir. Ou seja, esperar que seja a sociedade a introduzir novas formas de estar diretamente na praxe, acho que isso vai ser difícil. Acho que vai ser a sociedade e quem pensa uma integração alternativa que vai conseguir imprimir um novo tipo de relação social na universidade. Isso sim. E eu acho que a praxe, se não tiver uma resposta para isso, vai ficar para trás. E aí sim depende realmente de quem está na praxe. Não depende da sua instituição, porque isso também é demasiado abstrato para nós conseguirmos fazer uma análise da relação de forças. Vai depender de quem lá está. Aliás, são ainda poucos os exemplos atuais de associações de estudantes que inventam, que criam espaços de integração alternativos à praxe. Mesmo aquelas que não estão ligadas à praxe acabam por se excluir desse combate cultural. Entregam à praxe grande parte dos instrumentos de integração e fazem o resto do trabalho. Mas nos espaços, e eu vivenciei isso na Faculdade de Letras do Porto, nos espaços onde a Associação de Estudantes criava instrumentos de integração, automaticamente a praxe perdia a sua influência. E não era porque havia uma posição anti-praxe da Associação de Estudantes. Era porque a Associação de Estudantes cumpria realmente o seu papel, que era responder às necessidades dos estudantes. E quando se responde às necessidades dos estudantes, portanto, eu quando digo os estudantes, é todos os estudantes, sejam da praxe, não sejam da praxe, sejam daquela cidade ou de outra qualquer, a partir do momento em que a Associação de Estudantes tem essa resposta, então nós vamos estar a discutir uma outra universidade e um espaço totalmente diferente e muito mais democrático. E a praxe automaticamente perde força aí, porque a sua proposta vai ser sempre de exclusão daqueles que não fazem parte. E isso será sempre uma deficiência da praxe da forma como ela está organizada. Eu estou a dizer isto deficiência não de uma forma pejorativa, deficiência organizativa, não é? Do próprio seio da praxe. E isto do movimento estudantil é muito verdade. No 25 de Abril, a praxe era altamente secundária, se não paralela ao movimento político e social que se vivia naquele tempo. E ao contrário, nos momentos onde nós tivemos menos revolta estudantil e menos reivindicação pelos nossos direitos, em primeiro lugar, taxativamente também perdemos esses direitos. Mas em segundo lugar, a praxe ganha espaço no movimento estudantil. Tal como hoje nós tivemos, nos últimos anos, o maior desinvestimento no ensino superior que alguma vez conhecemos desde o 25 de Abril. E não houve movimento estudantil capaz de responder a isto. Quando, na verdade, entramos na maioria das universidades e politécnicos do país e há uma organização estudantil que é a praxe. Então, a minha pergunta é, se nós nos conseguimos organizar para rituais praxísticos e de integração, porque é que não nos conseguimos organizar para a reivindicação dos nossos direitos? É uma questão que se deve colocar à praxe, porque se ela realmente tem peso, convém que também responda a alguns dos problemas reais que nós temos hoje. Reais. E é interessante perceber, com alguma tristeza, e aqui obviamente entramos num debate totalmente diferente sobre o movimento estudantil, mas é interessante perceber com tristeza que os poucos que se foram levantando nos últimos anos contra os cortes no ensino superior, por mais bolsas, por uma outra política de propinas, por uma universidade mais democrática, a maioria, e eu não quero aqui retirar completamente as pessoas da praxe, mas uma maioria desses muito poucos não estavam ligados à praxe. Eu acho que há também outro instrumento na praxe
que cria um afastamento de uma realidade direta que se vive no ensino superior. Há um afastamento direto de uma realidade que se vive no ensino superior. E o João Mineiro, se calhar, com mais capacidade para responder a isto do que eu, porque fez esse estudo histórico, mas esta relação não acontece por acaso. Obrigado. Gostava agora de tomar outro rumo. Sim, pode responder rapidamente e depois Eu vou só dar umas notas curiosas. Na altura da crise académica, eu li que... eu não li na altura, eu li agora sobre a altura. O Duque Secretário-Geral da Universidade de Coimbra suspendeu a praxe. Isso foi considerado um ato político. Exatamente. O ato académico foi decretado em Assembleia Magna. Exatamente. Mas portanto, o Duque Secretário-Geral aboliu as práticas da praxe, ou seja, a praxe ficou suspensa, foi considerado um ato político e foi inclusive perseguido pela PIDE. No 25 de Abril a praxe não existia, portanto não existia expressões dela, portanto, isso só retomou nos anos 80. E uma coisa importante para dizer, já sei. Em relação a praxe arranjar uma resposta para a falta de movimento, a falta do associativismo. Eu queria a mesma pergunta ao Clube de Xadrez, ao Clube de Futebol da Faculdade, a todos os grupos que se organizam na faculdade e que muitas vezes não arranjam também resposta para isso. Eu considero a praxe única e exclusivamente um grupo de alunos que gosta de seguir um conjunto de regras que já evoluíram desde há muito tempo e que eles lá sabem da sua vida e querem inventar a sua história, e nem que vocês pensem, o grupo da praxe é um bocadinho autista e pensa muito por si e define as suas próprias regras, mas muitas vezes é assim que as coisas funcionam. Claro que se isso vai contra os valores do próprio Estado e de uma sociedade em que todos gostamos de viver, claro que isto deve ser debatido. Só mais uma nota rápida. Em relação à crítica ou movimento contra o desinvestimento no ensino superior e tudo aquilo que acontece aos estudantes, eu quero lembrar que é regra, por regulamento, que todos os carros que vão nos cortejos, tanto em Coimbra como no Porto, têm que ir revestidos de crítica social, senão são desclassificados como carros pertencentes a um concurso que existe nesse cortejo. Portanto, tanto no início do ano, que existe o cortejo da latada, tanto em Coimbra como no Porto, como aqui, como no final do ano, os estudantes, acho que ainda continuam, de certa forma, preocupados. Acho que é injusto fazer a separação entre foram mais da praxe ou menos os da praxe. Acho que o associativismo em Portugal está praticamente morto, parece que ninguém se mexe. Claro que devemos todos lutar muito mais por aquilo que devem ser os nossos direitos. Acho que isso não é uma resposta que a praxe em si tem que arranjar, porque nunca foi para isso que ela existiu, não foi para isso que os estudantes se organizaram e construíram uma coisa que, enfim, ao fim de alguns séculos se veio chamar de praxe. A praxe não vem só do século XVIII, se considerarmos praxe como práticas que existem entre os estudantes e que se repetem ao longo dos anos, podemos considerar a fundação da própria universidade em Portugal, porque desde então os estudantes se foram relacionando e desde as caçoadas, desde tudo e mais alguma coisa que existiu, podemos considerar práticas que se foram repetindo ao longo do ano. Chamar-lhe praxe ou não, podemos discutir. O nome praxe realmente existe muito mais tarde. Mas pronto, acho que era isto que eu queria dizer. Não sei se alguém quer dizer uma coisa. Relativamente não foi referido este termo, mas pareceu-me que estavam a referir que a praxe tinha uma certa inércia no que toca a problemas políticos e relativos à sociedade. Esta inércia não vem só da parte da praxe, como o Rui referiu, do clube de xadrez, do clube de futebol, etc. Estamos numa geração em que já não se vê a luta que existia há décadas atrás. As coisas acabam por ser consideradas um bocadinho mais garantidas. Já ninguém vai para a rua gritar porque isto ou aquilo. Não é uma questão da praxe, é uma questão da sociedade no geral. Quanto ao, respondendo muito rápido,
à questão das normas de como ter o traje vestido. O traje académico, quando é envergado, há que ser feito com a sobriedade necessária. E acrescentando uma série de acessórios que tira logo essa sobriedade. Não, quando alguém vai para um colégio com o respectivo uniforme, também não anda com calça fluorescente, com sapatilhas com brilhantes. Pronto, é com esse intuito que há essas ditas regras, que é, como o traje é um uniforme, é suposto estar toda a gente igual e portanto, surgem essas regras para não haver disparidades. Obrigado. Na continuação desta pergunta e também na vossa resposta, como é que seria idealmente a recepção e o acolhimento a novos alunos, tendo em conta que a praxe tem tantos problemas? Nós até podemos dividir para participarmos os dois em iniciativas de integração alternativas, eu no Esquetel, em Letras. Mas eu até diria que, por acaso, como é que ela seria ideal? Para mim é como acontece em Coimbra agora, que há um conjunto de estudantes que se organizaram. Primeiro foi pessoas ligadas às repúblicas, estudantes ligados às repúblicas, enquanto expandiu-se a organização expandiu-se a outros estudantes que não estavam em repúblicas, e basicamente o que eles têm é um mês onde as pessoas chegam e são recebidas com concertos nos jardins, debates sobre os mais variados temas, visitas à faculdade, cinema, workshops de todo o tipo, study papers pela faculdade, quer dizer, tem montes de iniciativas culturais, artísticas, etc., onde há uma regra base que é as pessoas chegam e têm um programa, vão onde querem e conhecem as pessoas que lá estão. Não chegam e ninguém lhes diz, olha, eu tenho 3 matrículas, tenho o título X e, portanto, tu se és do curso tal, vais ter com estes aqui que são do curso tal e temos aqui uma iniciativa pronta para ti e tu tens que fazê-la se queres estar nesta instituição. A regra é exatamente o oposto, há um conjunto de atividades que são promovidas, as pessoas participam livremente nelas, sem qualquer tipo de hierarquia, autoridade e ideias de respeito ao superior. No caso do Isqueté, também fizemos uma iniciativa semelhante, que já tem 5 anos, e basicamente o que nós fazíamos era, recebíamos os estudantes no primeiro dia, levávamos a visitar a universidade, fazíamos jogos do género sobre o espaço onde eles estiveram, tinham que depois fazer equipas e encontrar os espaços onde tinham estado durante a manhã. Depois tínhamos um stand-out de ideias em que as pessoas estavam a lanchar e tinham que escrever num papel uma ideia do que é que gostariam que a Associação dos Estudantes concretizasse nesse ano letivo, e fez-se um grande stand-out de ideias. Depois as pessoas iam apanhar, deviam fazer concertos de jazz, deviam fazer torneios matraquilhos, deviam fazer festas de LAN, e as pessoas construíram o próprio programa da Associação dos Estudantes no momento em que chegaram à universidade. Portanto, esse tipo de iniciativas, que ainda há muitas que se podem fazer e pensar, acho que são a alternativa que era preciso construir. Ainda antes, para responder ao problema da inércia do movimento estudantil, uma das razões que me foi dada várias vezes para a hierarquia na praxe era porque nos estava a ensinar, era um ensinamento para a vida, não é? E, portanto, nós tínhamos de aprender a ser obedientes. Ora, quando a lógica da praxe é ensinar a ser obediente e a aceitar as coisas tal como elas são, é normal que haja automaticamente uma cultura de inércia perante aquilo que nos acontece. Exatamente por isso é que eu acho que... Eu não estou a pedir nenhuma resposta à praxe, até porque eu não espero nenhuma resposta da praxe em relação ao movimento estudantil, para que fique aqui claro. O que eu peço é em jeito de crítica. É perguntarmos a nós todos como é que a praxe tem tanta capacidade para organizar tanta gente diariamente, mas depois, basicamente, se exclui dos debates relacionados com os problemas de cada um daqueles estudantes. E é essa a crítica que eu faço. Eu não faço nenhuma proposta para a praxe ter um caderno reivindicativo. E esse entra no segundo ponto. O segundo ponto está relacionado com a responsabilidade que os órgãos eleitos pelos estudantes têm na criação de uma integração. E esse é o ponto zero. Enquanto nós não tivermos um debate no seio do movimento estudantil, nomeadamente nas associações estudantes, na criação de instrumentos de integração,
automaticamente já estamos a excluir uma parte dos estudantes que vão entrar na universidade e que não querem fazer parte da praxe. Portanto, o ponto zero é promover uma discussão aberta, seja em período eleitoral, seja fora desse período eleitoral, sobre a responsabilidade das associações de estudantes criarem estes mecanismos. Aqui eu não tenho nenhum menu, nem nenhuma carta para uma integração perfeita. Eu tive 4 anos em letras. Antes disso tive 3 anos no Porto, em letras do Porto. Antes disso tive 3 anos na Associação de Estudantes da Escola Artística Soares dos Reis, onde já discutia praxe. Portanto, eu acho que o debate da praxe e da integração e da realidade do ensino superior, se calhar devia começar também no ensino secundário. E a desconstrução de alguns mitos sobre o que é a vivência estudantil no ensino superior, se calhar deveriam começar no ensino secundário. Porque alguém que vem de Carraseda de Anciães para Lisboa, talvez fosse importante ter um primeiro contacto com a realidade do ensino superior e com a realidade universitária antes de chegar cá e ser obrigado a decidir em 24 horas. Portanto, se calhar o debate sobre a integração começa antes. Começa no ensino secundário, sobre a praxe e sobre tudo. E sobre tudo. Sobre propinas, sobre a ação social, sobre uma série de mecanismos. Já agora a ação social também é um mecanismo de integração. É um mecanismo de integração material, não é? Sem a ação social, muito dificilmente vamos ter mecanismos de combate ao abandono escolar. E, por outro lado, quando eu estive em letras, criei uma série de atividades que começavam logo no início do ano e que já há 10 anos estavam automaticamente entregues à praxe pela própria direção da faculdade. A direção da faculdade contactava diretamente o Conselho de Praxe para receber os alunos no dia das inscrições, das matrículas. Não faz qualquer sentido. Faz sentido que seja um órgão eleito pelos estudantes a fazer esse trabalho. É assim que deve ser feito. Desde as inscrições até todos os outros espaços onde os estudantes participam e onde a faculdade e os órgãos dirigentes têm a responsabilidade. Eu acho que não faz sentido, já que se falou aqui nos clubes de xadrez e etc., não faz sentido que sejam, em muitos casos, apenas os conselhos de praxe a estarem sentados nas recepções aos novos alunos das faculdades e dos politécnicos. Porquê é que não são todos os outros grupos e coletivos que fazem parte da faculdade? Porquê é que não é o clube de xadrez e o clube de desporto? É só o conselho de praxe? É estranho. Em grande parte das universidades e dos politécnicos isso vai acontecendo. Antes de nós discutirmos propostas concretas e termos um cardápio de propostas concretas para uma integração perfeita, se calhar é importante nós reivindicarmos e fazermos um debate sobre a responsabilidade dos órgãos eleitos dos estudantes para isso. A partir do momento em que se abre esse debate, abre-se automaticamente o debate das propostas e das alternativas. E o que acontece hoje, acontece desta forma exatamente porque esse debate muitas das vezes está fechado. E as variadíssimas candidaturas excluem-se de fazer isso. E eu não sei porquê, é mesmo um estigma que existe no associativismo estudantil, porque se excluem de criar estes mecanismos alternativos. Que, na minha opinião, não são alternativos, são mecanismos oficiais, porque são os únicos realmente eleitos, com programa eleito, para exercer o que quer que seja no seio da universidade. Mais nenhum órgão é eleito desta forma, a não ser órgãos ligados a departamentos, grupos de estudantes ligados a departamentos específicos. São só 3 segundos para dizer que estas iniciativas, quer de letras, quer do Isqueté, quer a Semana de Criatividade em Coimbra, foram feitas com pessoas que participam na praxe. É importante salientar isso, porque quando nós construímos estas alternativas, não perguntamos às pessoas quem é que é contra a praxe e quer fazer uma semana de iniciativa, uma integração alternativa. Não, perguntamos
Quem é que aqui quer que as pessoas sejam integradas? Bora lá todos juntos construir uma integração diferente e baseada em valores diferentes e em atividades diferentes. E nesse Câmara do Isqueté, todos os meus amigos quase da minha turma participaram na praxe e todos eles construíram comigo a semana de integração aos novos estudantes. Não acho que o binário seja este debate. Obrigado. Gostava agora de colocar uma pergunta para vocês. Que, pronto, certamente alguém que está em cargo de responsabilidade na praxe terá que ter um conjunto de competências para isso. Nós gostávamos de saber se vocês consideram que ser praxista é uma coisa que é possível e se é uma coisa que vocês colocam no vosso currículo ou que acham importante mencionar enquanto o início do futuro profissional. Se colocava isso no currículo, sim, no sentido em que não é por trazer prestígio, porque eu passo no corredor e falo às pessoas e as pessoas falam a mim, mas não é por ser, neste caso, presidente da Comissão de Praxe de Eletro. É porque sou o João e eles sabem quem eu sou, sou o amor. E não é por ser o presidente, é por ser um estudante de Eletro e passo no corredor, então como é que está o projeto de programação? E pronto, é um bocado por aí, não nos traz prestígio. Ponho no currículo porque, em vez de prestígio, traz-nos, vou chamar de responsabilidades. Através da praxe, digamos assim, nós tomamos algumas iniciativas, decidimos organizar coisas, desde tertúlias, desde a queima, tudo e mais alguma coisa, em que, como somos um grupo de estudantes que, lá está, vestimos de preto e seguimos estas regras, não somos nenhum núcleo da associação, não somos nenhuma secção autónoma, somos simplesmente um grupo que se intitula Comissão de Praxe. Queremos fazer as nossas atividades e vou aproveitar só para responder a uma questão que surgiu ali, que é, nós também fazemos parte da recepção. Por exemplo, este ano no técnico, a recepção foi organizada pelo técnico, pelo NAP, Núcleo de Apoio ao Estudante, e nós fizemos parte da recepção, por exemplo, no dia das inscrições, no sentido em que estávamos cá e os calores que quiseram vieram ter connosco, perguntaram-nos o que é que estávamos ali a fazer, nós explicámos, dissemos que durante as próximas semanas ia haver algumas iniciativas que eram propostas, não eram obrigatórias para ninguém, e, por exemplo, eu acho que falo com os calores quase todos deste ano, lá está, porque sou o presidente e aí sim, não é prestígio, mas sou a cara, no fundo, da comissão, e eles falam bem comigo, nunca os estive lá todos, mas eles falam bem, e no primeiro dia estavam bués, houve alguns que não acharam piada aquilo, deixaram de aparecer e continuamos amigos com danos, sem stress. Durante o resto do semestre, do primeiro semestre, fomos organizar iniciativas cada vez com menos pessoas, porque isto é o técnico, o pessoal tem cadeiras para fazer, e não é pelo prestígio, é mesmo pela responsabilidade que punha isso no currículo, para depois explicar lá o que é que já fiz associado à praxe, que são algumas coisas que, trabalho de equipa e etc, acho que são coisas importantes para ter no currículo, mas isso é uma discussão completamente diferente. Eu discordo com o João, já me deparei nessa situação, se referia no meu currículo ou não, que fazia parte da praxe. E agora apresento-vos um outro lado, que, dada a situação atual em que a praxe é vista pela sociedade, eu não me sinto minimamente confortável em pôr no meu currículo que pertenço a uma coisa que é vista é um bocadinho discriminada, podemos dizer assim. Portanto, eu acabo por disfarçar, por outras palavras, o que é que a praxe me traz de bom, que é a capacidade de liderança, de organizar, boa comunicação, trabalho em equipa, que são tudo coisas que vão ser úteis, com certeza absoluta, no mundo do trabalho. Agora, não me sinto minimamente confortável em pôr a palavra praxe no meu currículo. Provavelmente numa entrevista veria como seria a abertura de quem me estaria a entrevistar e poderia referir o que faria enquanto Dux, ou enquanto Presidente da Comissão, ou enquanto o que quer que fosse, mas não ia arriscar que o meu currículo fosse posto de parte por uma pessoa que não é a favor da praxe e não tem dois dedos de testa para pensar que se calhar o facto de eu pertencer à praxe faz de mim uma pessoa sem escrúpulos.
Eu tenho o meu currículo que fiz parte de criação de grupos de estudantes e relacionados com a tradição académica. Sei que em termos de tradições académicas já tenho relatos de colegas meus que foram para grandes empresas porque lá colocaram, que fizeram parte da praxe, ou que fizeram parte da tuna, ou tudo mais. Acho que concordo com a Mariana e um pouco, e também com o João, portanto estou aqui no meio dos dois. Queria só dizer uma coisa rápida, que é, grande parte deste problema parte, e volto a referir, partimos de pontos diferentes do que é praxe. Continuamos a falar de integração, mecanismos de integração. Eu não concordo que a praxe deva ter um papel assim tão importante na integração. Acho que a praxe até não deveria estar envolvida na integração dos novos alunos da faculdade. Isso aconteceu muito aqui no técnico até há poucos anos, porque realmente não havia mecanismos oficiais da universidade para receber os alunos. Pronto, isto estaria sempre um pouco injusto. Existiam, mas não eram realmente eficientes, não eram eficazes ao receber os alunos e ao mostrar a faculdade, ao mostrar onde é que é a secção de folhas ou tudo mais. E isso muitas vezes foi a malta da praxe que acabou por tomar esse papel. E para muitos deles, para aqueles que chegaram nessa altura, a praxe era isso, era a forma de integrar. E daí vem muito do mito de que a praxe é um mecanismo de integração, que não é, que nunca foi, nem nunca deveria ser. Pronto. Portanto, mecanismos alternativos, acho que, tal como tem acontecido aqui muito no técnico, o NAP, o Núcleo Apoio ao Estudante, tem tido um papel muito importante nisso, em conjugação com o tutorado, com o programa de tutorado. Concordo plenamente com os conceitos de jazz, adoro jazz. E acho que todo um rol de atividades em que não haja necessidade de haver alunos de cabo e batina ou colheres da praxe envolvidos são completamente saudáveis ao acolhimento dos alunos. O que não quer dizer que não haja lá um grupo pelo meio que não tem que ter papel ativo, mas que também tenha direito a existir, porque há um grupo de alunos que gosta realmente de usar capa e batina e de andar com colheres e gosta de dizer coisas em latim. Pronto. Acho que a alternativa deve partir, acima de tudo, das universidades, dos organismos que são eleitos pelos alunos, porque esses sim têm, muitas vezes, se calhar, muito mais poder, muito mais espaço de manobra, muito mais abrangência, muito mais, às vezes, capacidade de organização e mais espaço e mais, muitas vezes, se calhar, até apoios, para, realmente acolher os novos alunos continuamente. E pronto, é isso. Obrigado. Já agora, só outra coisa que vocês me introduzirem na vossa retórica é qual é a importância da praxe na formação do cidadão. E se quiserem responder a deles. A anterior pergunta era diretamente para eles. Eu fiz parte da praxe, não consigo responder à questão se colocaria ou não colocaria no currículo. Deixa colocar que não fizeste nada. Mas acho que nunca daria para a praxe, porque eu tirei arqueologia e vi-me à rasca para fazer latim, portanto não daria de certeza para fazer parte da praxe. Qual é a importância da praxe na formação do indivíduo? Eu acho que essa resposta foi sendo dada ao longo de todo este debate, não é? Há perspectivas diferentes e perspectivas da forma como nós olhamos o mundo e olhamos a sociedade. A importância é relativa, é que tipo de formação é que a praxe dá a um indivíduo. E eu acho que essa é que é a pergunta. E esse tipo de formação e de visão sobre o mundo é que eu discordo. Terá sempre uma importância. É sempre importante porque marca, acho eu. Marca, eu não andei, mas imagino que marca a vida de qualquer um, tal como eu, como estive em associações de estudantes, com certeza que marcou também o meu percurso durante a universidade e marcará, com certeza, durante a vida toda. Mas mais do que a importância relativa das coisas é o formato e o tipo de pensamento que nós construímos nesses espaços. E para voltar um bocadinho, acho que logo à primeira ou à segunda pergunta, eu discordo da arquitetura de pensamento e de leitura que a praxe faz em relação à sociedade. Em primeiro lugar,
porque eu defendo, para já, no ponto zero, uma transformação, digamos assim, radical da sociedade, na forma como ela está organizada. E para isso é preciso desobediência a uma série de instituições que estão hoje implementadas e aceites pelo senso comum. É o ponto número 1. E, portanto, nesse sentido, essa ideia de desobediência parte logo do pressuposto de que não me consigo integrar num espaço onde haja uma obediência, não diria cega, mas uma obediência, na minha opinião, sem grande sentido de existir. Em segundo lugar, porque é uma instituição conservadora, e aqui conservadora do ponto de vista que conserva um ideal de sociedade hierarquizada, estratizada, obediente, da qual eu também não defendo. E, portanto, eu como defendo um outro tipo de organização, desde a forma como eu me organizo nos vários espaços onde participo até aquilo que imagino para uma sociedade, seria difícil eu fazer parte da praxe e defender aquele tipo de formação para o futuro. E, em último lugar, porque assim, de uma forma, se calhar, não tão abstrata e mais direta, o que nós temos vindo a formar, e isso não depende só da praxe, depende da forma como o próprio ensino superior e a educação em Portugal estão organizados, é que nós temos hoje um espaço de formação para a obediência e não um espaço de formação para a transformação da sociedade. Eu acho que a praxe inclui-se nestas instituições, a par da escola, de um espaço que não coloca no horizonte uma transformação do que quer que seja. Colocam, digamos assim, conservação daquilo que já existe, e essa conservação é conservar a desigualdade, conservar uma série de estigmas sociais, uma série de preconceitos sociais, e por isso é que eu acho que, em linhas gerais, a praxe continua a ser machista em muitos pontos, também da forma como se organiza e da forma como pratica as suas várias atividades, que é sexista exatamente pelas mesmas razões, que é homofóbica exatamente pelas mesmas razões, e eu defendo uma coisa totalmente diferente para a universidade e para fora da universidade. Tem importância, mas eu acho que é preciso ter outro desígnio para a formação que nós queremos dos estudantes em Portugal. Eu só dizer sobre estas questões do machismo, etc. Normalmente são muito associadas às pessoas que normalmente têm uma visão crítica da praxe, fazem tipo de acusações. Eu queria-vos ler só uma frase do veterano de Coimbra, portanto, uma pessoa que está na universidade desde 88, portanto, ainda faltavam 4 anos para eu nascer, ele já estava a organizar a praxe em Coimbra, e diz ele: a praxe é hierárquica, é machista e é sexista, e o dia em que deixar de ser isto, deixa de ser praxe. Está mesmo, podem pesquisar o nome dele, João Luís Jesus, está no jornal, está online. Portanto, são as próprias pessoas, não todas, é evidente, aliás, temos aqui um debate bem razoável. Na última vez que eu tive penúltima vez que estive num debate sobre praxe foi quando apresentei o livro, até nos invadir o palco. Até nos invadir o palco. Portanto, hoje foi bastante razoável o debate. Mas dizer sobre a questão da cidadania, que é porque é que tipo de cidadão é que a praxe ajuda a moldar ou ajuda a construir. Eu acho que os valores intrínsecos da praxe, e tens acentuado muito que se calhar discutimos sobre o que é que a praxe é, também gostava de te ouvir expressar exatamente o que é. Se não é para a integração, é para o quê? Para mim, eu digo-te a minha interpretação, para mim a praxe é uma relação de poder entre duas pessoas ou entre dois grupos, em que umas pessoas têm um poder e outras pessoas se submetem a esse poder, e portanto, sendo uma relação de poder, é uma relação de dominação, em que há dominantes e há dominados, a partir de um critério que é a permanência na universidade. E porque é que eu acho que a praxe deve ser substituída por outras formas de integração, embora tu digas que não serve para integrar, é porque o que ela promove é o respeito ao superior, a quem já está e a quem tem mais matrículas, é a ideia de que é normal existirem hierarquias na nossa vida, é normal a ideia de que as relações sociais devem ser marcadas pela verticalidade, isto é, pessoas que têm mais poder, pessoas que têm menos poder, pessoas que não têm poder nenhum, e que as pessoas, quando aderem a determinado tipo de instituições,
a sua função é subir nessa hierarquia, nesse triângulo vertical, e de que é preciso sofrer, portanto, para depois vir a bonança. É preciso passar por coisas duras para depois se atingir a felicidade ou o que seja na vida. E a estes valores, eu acho que eu contraponho outros que acho que seriam bem mais úteis para a formação da cidadania, que são o da insubmissão, o da crítica, o da democracia, o da igualdade, o da horizontalidade, o da rebeldia. Eu acho que esses valores são mais úteis para uma cidadania ativa e crítica do que os valores que a praxe de alguma forma estrutura. Obrigado. De forma a arrematar já tudo o que foi dito, porque já estamos com pouco tempo, vou pedir a cada grupo que dê um conselho. Imagina que eu sou um aluno que está agora ingressado no ensino superior e que sei da existência da praxe, não tenho bem noção do que é, não sei o que esperar. Qual é o pitch que cada um de vocês me dava, tipo, em cerca de 1 minuto ou 2, do que é que eu devo esperar e o que é que devo fazer em relação à praxe? Vamos começar com o Eu vou tentar ser rápido. Vai, experimenta, informa-te, pesquisa e questiona. Acho que isto resume tudo aquilo que eu diria e que continuo a dizer, agora já não, mas que dizia aos novos alunos, que era realmente, é claro que há faculdades que fazem coisas boas e coisas más em nome da praxe, portanto nada como talvez experimentar e ver se aquilo está a cheirar bem ou mal. E se cheirar mal, começar a questionar mas porquê, mas porquê não, e pesquisar, porque foi assim que nós nesta faculdade mudámos muita coisa e é assim que noutras faculdades também tem mudado muita coisa. E fontes bibliográficas e blogs e coisas de historiadores que têm juntado muita informação útil para desmistificar aquilo que nós, quando entrámos, pensávamos que era a praxe e mais tarde viemos a questionar. Isto, eu há bocadinho fez um clique que desapareceu completamente, que era em relação a quando tu perguntaste a alguém para que é que existia a praxe, desculpem, porque é que existia a hierarquia, e a resposta que era uma preparação para o futuro. Pois, a mim também me disseram isso quando entrei na faculdade, e disseram muitas baladas sobre a praxe quando entrei na faculdade, e eu, entretanto, informei-me e comecei a descobrir que havia algo mais, era completamente maluquinho na altura, mas maluquinho no sentido de que eu não sabia nada do que estava a acontecer e gostei na altura, porque foi realmente uma coisa branda, mas quando comecei a descobrir o que havia mais por trás, toda a história que havia, toda a evolução que houve e o que aconteceu, e histórias caricatas e tudo mais, comecei a me informar cada vez mais, e foi aí que talvez eu hoje não sei metade se calhar do que devia saber sobre praxe, já acabei a faculdade, e não há ninguém atualmente na faculdade que consiga dizer eu sei tudo sobre praxe, é completamente impossível. Mas informarem-se, para mim, acho que é a palavra-chave, porque existe muita desinformação e, em nome da desinformação, perpetuam-se coisas completamente ridículas. Obrigado. 2 minutos para vocês. Eu diria uma coisa assim simples, que é, a praxe é um conjunto de atividades que algumas pessoas aqui fazem, que tu, se quiseres, podes ir, e que basicamente tem um conjunto de atividades a que tu te submetes a partir de uma hierarquia pré-estabelecida, mas se não quiseres ir, tens aqui ao lado uma banca que a Associação de Estudantes montou, com cerveja, concertos, onde tem as pessoas que entraram agora na universidade, e onde podemos falar à vontade sobre a praxe, sobre a universidade, sobre a vida, sobre o que te apetecer, em relações de igualdade e sem qualquer hierarquia. Acho que era isso que eu dizia. Eu acabei por ser enterrada. Eu, no meu primeiro ano, não fui enterrada. Eu, no primeiro ano, não quis ser enterrada e mandei uma comissão de praxe a explicar porque não sei o quê. Acabou por resultar num distanciamento dos meus colegas, porque era o bicho estranho que não tinha atrasado. E no segundo ano, a própria comissão veio falar comigo, queriam muito que eu, nesse ano, fosse enterrada pelos valores, e foi. E depois, pelo menos no meu círculo inteiro, a resposta era: perguntavam o que era para nós a praxe. A conclusão, quando toda a gente falei, era todas as respostas estavam erradas, e era levar-te um peixe na cara, beijar o peixe, beber uma sopa numa colher de pau, e depois pronto. E eu tive naquelas 2 horas a sentir que realmente estava a ter uma pressão de que para me terem que integrar e sentir-me igual aos meus colegas, tinha que passar por aquele ritual que é completamente arcaico. Então, sim, sem dúvida. Não faz sentido nenhum. E é isso. Vamos só ver a pergunta dele. Mas é melhor juntar algumas e passar para a mesa. Sim.
Eu sou estudante de Faculdade de Medicina de Lisboa, sou da praxe, sou pela praxe e é mais uma intervenção do que propriamente uma pergunta dirigida à mesa. Eu li a vossa proposta de projeto de resolução. Acho que qualquer uma destas pessoas fala por mim, fala pelas pessoas que estão na mesa de debate demasiado com elas muitas vezes. A parte de haver outras possibilidades de integração, acho que é uma obrigação, especialmente de serem estudantes. Elas são eleitas, elas representam todos os estudantes dentro de uma faculdade e elas, acima de tudo, têm que salvaguardar todo esse bolo. E acho que elas sim têm que ter um papel ativo nesse sentido e acho que nós, enquanto praxistas, temos que, junto delas, perceber nós também temos o nosso público-alvo, nós não nos faz interesse nenhum ter cá pessoas que não queiram cá estar e nós não podemos, acho que temos que, acima de tudo, potenciar um lado e o outro, não temos que entrar necessariamente em conflito. Porque é assim, para mim, a partir do momento em que estou numa universidade em que tenho um conjunto de portas abertas, acho que qualquer pessoa deve escolher abrir e fechar as portas de acordo com os seus interesses. E aquilo que nós devemos fazer é, enquanto órgãos, seja praxe, seja associação de estudantes, seja grupo de teatro, seja orquestra, seja o que seja, é manter essa porta aberta, caso a pessoa queira ou não dirigir-se. Um bocadinho por aí. Acho que não dava também a perceber muito bem a questão ali da colega, era um bocadinho no sentido de que maneira se podia tentar criar essa proatividade do lado de cá, que foi o opinião como eu já levantado na mesa, que era a atitude um bocadinho, se calhar, da nossa geração em termos de postura, em termos de lutarmos ou não lutarmos. Falo um bocadinho pela minha experiência pessoal. Eu quando entrei na minha faculdade, por exemplo, um aluno no primeiro ano trajar assim aleatoriamente era totalmente inconcebível. Posso-vos dizer que hoje em dia, falo por mim, falo pelas pessoas ali sentadas, a partir do momento em que um aluno está inscrito numa instituição do ensino superior e a partir do momento em que o traje representa um aluno do ensino superior, ele está no direito de o usar. E isso acho que é uma coisa que tem que ser transmitida especialmente aos calores. Tipo, não se pode esperar que a pessoa sinta que tem que passar pelo que quer que seja para ganhar o direito a usar o que quer que seja. E somos nós, que estamos cá há mais tempo, somos mais velhos, que temos que ter especialmente esse papel ativo, quer na parte do dar informação, quer na parte do sensibilizar. No que diz respeito à legitimidade que eles falam no projeto de resolução de não reconhecimento dos órgãos, eu compreendo totalmente. A maior parte das vossas críticas eu compreendo-as. Preocupa-me em parte porque a verdade é eu pertenço à Comissão de Praxe da Faculdade de Medicina de Lisboa e ao mesmo tempo, sendo eu uma das pessoas mais ativas nesse sentido, não poder estar sentado juntamente com quem está a trabalhar os mecanismos neste caso, contra a violência ou de outra forma qualquer, sendo eu um dos principais intervenientes, eu não posso ter uma palavra ativa porque a verdade é, também não posso, apesar de geralmente, no geral, representar a Associação de Estudantes como aluno, eu também, lá está, acho que, sendo eu se é uma pessoa que consegue ter uma perspectiva mais do meu lado e vocês, por contraste, a perspectiva mais da oposição, acho que também é legítimo nós termos esse direito de estarmos sentados à mesa para trabalhar nesse sentido. No que diz respeito a uma sugestão que eu gostaria de deixar, era realmente fazer uma mesa redonda em que estamos nós e em que estamos vocês. Uma das pessoas que se calhar mais me influenciou disse-me isso, que é, se calhar nós praxistas temos bué essa mania de defender com unhas e dentes aquilo que fazemos, e é estúpido, porque a verdade é, porque há uma coisa que se diz na minha casa e é verdade, que é, ser anti-praxe é difícil, porque tem que se fundamentar realmente o porquê de não se concordar com aquilo. E para mim, enquanto comissão de praxe, faz mais sentido ouvir se calhar as críticas de uma pessoa que é anti-praxe, porque ela tem aquilo fundamentado e se calhar vou para casa e penso, se calhar aquilo é estúpido, se calhar aquilo deve desaparecer, se calhar aquilo deve ser reformulado, se calhar aquilo não se faça ao contexto do pleno século XXI, como vocês há bem falavam da parte, se calhar, de algumas daquilo que nós usamos como tesouradas, como unhadas, como Estado 3, Estado 4, são medidas que se calhar no futuro têm que mudar. Eu acho que mesmo a praxe, se quiser sobreviver no futuro, são coisas que, perante uma sociedade, perante o pleno século XXI, perante a forma como nós estamos, não fazem sentido. Mas eu acho que, para isso, nós temos não de estar só sucessivamente a apontar o dedo de um lado para o outro, mas devemos trabalhar lado a lado, de modo a construir isto e, ao mesmo tempo, conseguir oferecer alguma coisa à sociedade que seja saudável a nível de manutenção. E acho que é aí que, se calhar, estamos a falhar ao mesmo tempo. Relativamente, em último caso para acabar, acho que nós devemos ter um papel ativo
E aí agora vou-vos bater um bocadinho mais a vocês. Eu li as 3 propostas de resolução que foram feitas na altura na Assembleia da República e acho que o que algumas delas, todas elas pecam, é que são bastante, não são imparciais. Vocês focam, por exemplo, demasiado do lado negativo e relatam todos os casos principais que aconteceram, e acho que isso deve acontecer. Eu sou a primeira pessoa a dizer, se alguma coisa de mal acontecer, não deve ser abafada e deve vir a público, porque só assim é que mesmo eu, enquanto praxista, consigo combater isso. Acho que, se calhar, por exemplo, a proposta feita pelo PS peca também por isto é um mundo de rosas e corre tudo muito bem. Eu acho que também temos que tentar não ver só o preto, não ver só o branco, mas ver tudo o que está no meio. É um bocadinho mais nesse sentido. E é só isto. É só uma coisa dele. É só uma sequência muito rápida. Eu acho que a maior parte dos debates que eu assisti ao longo deste tempo, entre praxistas e antipraxistas, isto é só uma sequência do que eu disse, eu acho que são muito vistos como as pessoas que estão a debater estão quase com uma pedra na mão, prontas para atirar a pedra para responder. Ou seja, é como se se sentissem sempre atacados. Pronto, couber. É como se estivessem a ser atacados. Eu acho que isso, os debates futuros que houver para a frente, é uma coisa que deve mudar. Que é procurar construir em vez de acharmos que o outro lado está só a tentar abafar o nosso lado e o contrário. E não sei se é dos intervenientes, é do público, se quem é que é a culpa, mas acho que no futuro isto está a continuar a haver este debate, já existe. Desde que eu estive na faculdade, já saí da faculdade, continuam a haver debates, isto está a continuar sempre, tanto que no futuro que haja uma procura de uma construção em vez de simplesmente cada um estar no seu abrigo a mandar argumentos, não é? Isso não consta nada. Só para completar, desculpa. O que eu estava a dizer, não estou a dizer que neste caso não quero ter culpa a ninguém, mas quando se começa este debate a dizer que temos os prós e os contras, vai logo ao encontro ao que eu estava a dizer. Quando se começa uma conversa logo a dizer que há prós e contras e não há um diálogo, mas sim uma discussão, logo aí estamos com um passo atrás em vez de um passo à frente. Só para completar o que eu estava a dizer. Eu vou completar então. Não, mas eu acho que nesse caso a diferença é a diferença entre conversa e debate. O debate tem a estrutura de ter 2 lados opostos e então tentar ter alguma coisa construtiva de. Mas eu não defendo desde o início do debate aquilo que eu acho que apanhei melhor sobre a praxe foi aquilo que o Rui disse, que a praxe não tem objetivo. E eu acho que isso é bastante claro, que a vantagem que uma pessoa pode ter em entrar para a praxe. Não sei, é uma parte da cultura portuguesa e por ser parte da cultura acho que tem aquela falha que é aquilo que as pessoas que estão dentro da praça naquela altura decidem fazer com ela naquele instante. E acaba por ser o vosso problema, que é vocês têm de aceitar o que é que os vossos colegas ou os outros praxistas de Coimbra ou de onde sítio forem fazem com a praxe, também é praxe. E a questão é, o que é que se faz a partir daqui? Que é uma ideia provavelmente tentar controlar a praxe para ter definições mais circunscritas, mas vocês têm algo, quer dizer, agora a pergunta é se vocês dão continuidade a este raciocínio, se pensam nisso quando planeiam, quando a vossa praxe está em renovação. E a questão é, uma das razões exatamente para os quais acho que a praxe não deve ser circunscrita é que mesmo assim houve imensos movimentos, imensas coisas importantes que saíram da praxe já desde a geração de 70 até ao Estado Novo e até agora. Portanto, eu vi a pergunta para o lado. Ok, se calhar 2 minutos para cada um para acabarmos isto. Já estamos assim, se quiser dizer alguma coisa. Não? Tem que ser muito rápido. Não, sou muito rápido, só é normal. Eu acho que por acaso até foi dos debates mais civilizados em que eu tive sobre este tema. Estranhamente. Mas acho que, quer dizer, acho que as pessoas podem ter uma atitude, quer dizer, civilizada, até mesmo quando discordam. O que não se pode é pedir também às pessoas, quer a um lado, quer ao outro, apesar de nos podemos encontrar em diversos temas, não se pode pedir que a gente também abdique das nossas próprias opiniões e também lutar por aquilo em que acreditamos, não é? Quem acredita que devemos construir coisas alternativas à praxe deve lutar por isso, quem acredita que a praxe deve ter ainda mais gente deve lutar por isso. Foi para isso também que a gente construiu a universidade e a democracia, para nós podermos estar aqui livremente, cada um a defender aquilo em que acredita, mesmo que às vezes no calor do debate as pessoas possam perder um bocado de controle.
Só dizer que gostei muito do debate e que espero que nos encontremos mais vezes nestes debates, nos do movimento estudantil e de outras coisas quaisquer. Rapidamente, em relação ao nosso projeto de resolução, nós não fizemos um projeto de resolução sobre praxes académicas. Nós fizemos um projeto de resolução que recomendava ao Governo medidas sobre violência nas praxes académicas. Por isso é que os exemplos foram os exemplos de violência nas praxes académicas. Faz algum sentido. Mas não somos imparciais neste debate. Somos altamente parciais. Por isso é que há uma eleição para a Assembleia da República que, dentro das várias verdades, vai tomar posições sobre isso. O Bloco de Esquerda não tem uma posição oficial de ser anti-praxe. Tem uma posição oficial de ser contra a violência, de ser contra o machismo, de ser contra a hierarquia forçada e, dentro desse espírito, nós somos críticos a formas de organização. Se existe violência na praxe, nós vamos falar dela. Tal como se existir violência no namoro, nós vamos falar disso. E é nesta lógica que nós assentamos. Rapidamente, em relação a ver prós e contras. O problema não é ver prós e contras. Eu sou anti-praxe e sou contra a praxe. O problema é o tipo de debate que nós fazemos sobre a praxe. Este debate foi produtivo no sentido em que, em primeiro lugar, nós nos conseguimos ouvir uns aos outros. Eu nunca tive um debate assim. Eu, quando estive na Faculdade de Letras, o primeiro debate que eu organizei sobre a praxe tiveram 300 pessoas trajadas e mais ninguém entrou porque não havia lugares sequer na plateia para as próprias pessoas da Associação de Estudantes poderem participar, algumas delas. Portanto, é bom que haja, em primeiro lugar, espaço físico para que isso aconteça. Por último, é bom que haja prós e contras, mas debater mais do que se a praxe integra ou não integra, se a praxe é violenta ou se não é violenta, é que conceito é que nós queremos para a vivência na universidade. E a partir do momento em que o debate é gerado em torno de que tipo de vivência é que nós queremos no ensino superior, a praxe é um desses argumentos e um desses temas. Porque, na verdade, como nós fizemos aqui um debate interessante sobre os mecanismos da praxe e de mecanismos alternativos à praxe, automaticamente discutimos movimento estudantil e financiamento do ensino superior e etc. Porque eu não consigo desligar uma coisa da outra. Porque, na verdade, quando só discutimos a praxe, acaba por ser pouco produtivo. Há mais mundo para além disso. Ok, obrigado. Só alguma coisa? Respondendo ali ao colega, se temos em conta e que influência que aquilo que os outros fazem no nome da praxe, por exemplo, de Coimbra, Porto. Desculpa. Claro que tem alguma influência em termos histórico. Aquilo que vem para trás nós temos muito em conta, mas isto vindo do movimento que tem surgido recentemente, temos vindo a questionar muita coisa, e a questionar tudo, e a questionar porquê e porquê não, e porque é que foi assim, e damos por nós a ler documentos de 1916. E tudo isto tem enriquecido a nossa visão do que é a praxe, por isso é que vamos para aqui com uma postura um bocadinho diferente do que se calhar é habitual, porque já teve também alguns debates também. Eu era praxista e eu encolhi-me na cadeira porque tinha vergonha daquilo que se dizia. Eu fui à apresentação do filme Praxis na Aula Magna e foi ridículo o que algumas pessoas disseram em nome da praxe. Mas voltando muito rapidamente, aquilo que os outros fazem em nome da praxe, nós, é claro que nos influencia e não é à toa que a Mariana tem algum receio de dizer que é da praxe. Eu tenho receio muitas vezes de ser da praxe. Eu gostava de propor aqui ali à bancada parlamentar uma linha para me defender, porque eu estou farto de me chamar fascista na rua, e eu também gostava de ter mecanismos para me defender nesse sentido. Eu quero andar cá e na rua livremente sem me chamarem fascista ou dizerem para arranjar um fato de mergulho ou seja o que for. Pronto. Claro que tudo aquilo que é feito em nome da praxe tem influência naquilo que nós fazemos na rua, ou até dentro de casa quando discutimos com os nossos pais ou com amigos o que é a praxe.
Em termos históricos, vamos beber muito àquilo que é do passado. Em termos do que é que está aqui, discutimos muito e avançamos muito, por isso é que o nosso código de praxe está em constante revisão, já há demasiado tempo, mas a malta precisa estudar, não é? Mas está em constante revisão e o objetivo é seguir, criar uma coisa que nós consigamos chamar o que é a tradição académica, que é a praxe, sem perder as bases históricas, que essas, tanto quanto é o nosso conhecimento, não vão em nada contra uma vivência saudável na universidade, e aquilo que nós achamos que vai contra aquilo que é saudável estar na universidade, faz parte do papel dos estudantes mudar. Não. Okay. Obrigado a todos por terem vindo, por terem participado do nosso debate. É no fim. Ok, no fim de tudo. Gostava de agradecer em parte do diferencial por todos terem participado, por terem vindo, por terem mostrado interesse. Esperemos ter mais debates deste tipo sobre outros temas, abrir a discussão. Se querem saber mais sobre o nosso trabalho, podem ir à nossa página do Facebook, podem contactar-nos connosco, podem falar connosco, nós estamos abertos a novas sugestões, a novos temas, a novas ideias, até se quiserem colaborar connosco. E pronto, agradeço e até breve. E os últimos 10 segundos do debate. Isto é um momento, é o tempo de antena no final. É só para dizer que no dia 20 de maio, às 15 horas, o Bloco está a organizar uma sessão pública sobre praxes académicas na Assembleia da República. E o painel é formado por parte das pessoas que estão no grupo que vai fazer um levantamento sobre a praxe em Portugal. Ou seja, o projeto de resolução do Bloco foi aprovado e logo o primeiro ponto é ver um estudo sobre a realidade da praxe em Portugal. O Ministério já criou esse grupo e, portanto, estará o Elísio Estanque, que é sociólogo em Coimbra e faz parte desse grupo, estará a Fernanda Câncio, que tem sido uma das jornalistas de investigação que mais tem feito peças sobre a praxe, e estarei eu próprio. Pronto, esse é o momento mais pequenino do debate, mas é isso, apareçam, a entrada é livre. Isto não é um debate só com pessoas do Bloco, aliás, eu sou o único na mesa que sou do Bloco, é um debate onde nós, inclusive, convidamos associações académicas, grupos de praxe, grupos que trajam, mas não são de praxe, portanto, é um debate mais do que aberto, estão convidados a aparecer. E 15 horas, 20 de maio, 15 horas, é uma sexta-feira. Obrigado.